Bom dia, queridos alunos do quarto ano, tudo bem? Professor Pablo aí, dando início à aula de ciências no dia de hoje. Hoje é dia 4 de junho do ano de 2020, ok? Na aula de ciências a gente vinha falando da cadeia alimentar, né? Todo o processo aí da sequência de alimentação dos seres vivos, né? Desde os produtores, os consumidores primários, consumidores secundários, terciários e depois, por último, aí, os decompositores, ok? E nós vamos hoje ter uma aula específica sobre eles. Quem, professor? Os decompositores. Hoje nós vamos dar ênfase aos decompositores. Nós vamos falar apenas dos decompositores. Nós vamos ver suas funções e o quanto eles são importantes nesse processo da cadeia alimentar. Eu falei na aula passada para vocês que o mundo seria inabitável se não existissem os decompositores, ok? Visto que estamos falando de um planeta jovem, tá? Mas que já teve bastante vida aqui, ok? Bom, os seres decompositores, né? Nós já sabemos aí que eles são os seres, ok? Que eles vão se alimentar dos restos de seres vivos como corpos, folhas, frutos, galhos, ok? E só uma pausa aí que eu vou trazer aqui um negócio para você. Continuando, então esses seres vivos, ok? Ao morrerem ou ao começarem o seu processo aí de decomposição, né, eles vão sofrer a ação dos decompositores, tá? Esses restos chamam-se de decomposição e eles desempenham esse papel importantíssimo na cadeia alimentar. Eu estou presenciando isso agora aqui, ok? Comprei algumas laranjas e olha o que está acontecendo. Professor, sua laranja está estragada? Não, pessoal, ela está começando o processo de decomposição. Isso é o processo natural da laranja. O errado seria se esse processo não acontecesse, ok? Eu não sei há quanto tempo ela está fora do pé, mas ela estava fora da geladeira, em ambiente, ok? Começou aí um processo de decomposição e aqui, esse branquinho aqui que vocês estão vendo, são fungos, ok? Fungos, seres vivos se alimentando da laranja, tá? Aqui ela está bem num processo inicial, ok? E se eu deixar essa laranja lá na fruteira, tá? O que vai acontecer? Professor, ela vai contaminar as outras laranjas, sim, mas se eu nunca tirar ela de lá, elas vão deixar de existir naquele lugar ali com o passar do tempo, ok? Elas vão se decompor, correto? É natural que a gente não deixe isso acontecer dentro da casa da gente, a gente vai jogar ela na lixeira, tá ok? Tá certo? Então, assim, a laranja é um fruto que veio de um ser vivo, de uma planta chamada laranjeira, ok? E que aí ela está encerrando um ciclo dela, entrando no processo de decomposição. E esses nutrientes que tem na minha laranja, vitamina C, tudo isso, o que vai acontecer com ele? Ele vai voltar para a terra, vai voltar para as plantas, ok? Outras plantas também absorverão os nutrientes dessa laranja, correto? Então, vamos traçar aqui uma linha de pensamento. Então, quando os decompositores começam a ação deles, o que eles fazem? Eles liberam os nutrientes e minerais desse ser vivo aonde eles estão agindo, ok? Esses nutrientes e minerais vão ser devolvidos ao ambiente, tá? E voltam a ficar aí disponíveis para as plantas. Isso, pessoal, vai permitir que a cadeia alimentar ela aí siga aí o seu desenvolvimento, tá certo? Deixando aí os nutrientes para novas plantas. Nós já fizemos aqui vários testes, né? Você já deve ter visto sua mãe fazer, ou sua avó talvez preparar uma composteira, que é quando ela pega o resto de cascas, ok? Muitas vezes de laranja, de banana, de vegetais, e ela joga numa terra e deixa lá no tempo. Tá ok? Por que ela faz isso? Para existir o processo de decomposição e esse nutriente voltar para aquela terra. Aquela terra com material de decomposição, tá? Não pode ser material cozido, tá, pessoal? Mas com material de decomposição orgânico,
Casca de ovo que foi frito, ovo frito, não, ovo cozido não dá, casca não serve. Casca de ovo frito, casca de frutas, casca de verduras, ok? Arroz cozido, feijão cozido, resto de carne, nada cozido pode ir para decomposição ali, porque o nutriente já ficou no cozimento, tá certo? Então ele não vai devolver nutriente para a terra, ele só vai criar verme, tá certo? Mas esses elementos que estão ainda in natura, ok? Eles vão devolver esses nutrientes para a terra, e aquela terra, quando nascer uma nova planta nela, essa planta vai nascer muito saudável. Por quê? Porque ela vai se apropriar dos nutrientes dos seres vivos que sofreram a ação dos decompositores, tá certo? E essa planta que vai nascer, ela vai servir o quê? De alimento para animais herbívoros. Professor, o que são animais herbívoros? São os animais que se alimentam de planta. Por exemplo, a zebra é um animal herbívoro, tá ok? O boi, a vaca, é um animal herbívoro, se alimenta de plantas, ok? E esses animais herbívoros, o que vai acontecer com eles? Eles vão pegar, olha só, então vamos traçar uma linha de pensamento. Primeiro, os decompositores liberaram, ok, os nutrientes daqueles onde eles agiram. A plantinha que nasceu pegou esses nutrientes para ela. Agora vem o animal herbívoro e come a plantinha, ou seja, os nutrientes que estavam na plantinha foi para o animal herbívoro. O animal carnívoro vai comer o animal herbívoro e vai se apropriar, ok, dos nutrientes que antes estavam na planta, foram para o animal herbívoro e agora estão com o animal carnívoro, e assim por diante segue o processo da cadeia alimentar, ok? Pessoal, tá, professor, os decompositores, e quem são os decompositores? Os principais decompositores são fungos e bactérias, ok? São os principais, tá? As bactérias, elas são muito importantes, e os fungos também. E a maioria deles é microscópico, ou seja, não dá para ver a olho nu, ok? Mas existem alguns que dá para ver a olho nu. Por exemplo, o cogumelo. Você já deve ter visto um cogumelo, ok? O cogumelo é um fungo que pode ser visto a olho nu, tá ok? Um outro exemplo, aquele fungo que aparece muitas vezes em galho podre, chamado orelha de pau. Tá? Também é uma espécie de fungo que se alimenta da madeira morta para devolver os seus nutrientes ao ambiente. Ele também é uma espécie de fungo, ok? E existem aí várias espécies, alguns são microscópicos, mas existem muitos que você consegue ver a olho nu e eles vão estar praticando a sua ação. Esse aqui, por exemplo, ok, é um fungo que é possível verificar a olho nu. Correto? Então, a planta ela sofre aqui uma ação de uma bactéria, começa a morrer e os fungos, então, começam a se alimentar dela, tá ok? E se eu deixar mais alguns dias, ela vai estar completamente tomada pelos fungos, porque eles fazem isso rapidamente, tá certo? Só que olha só, os fungos eles vão ter uma função muito além da decomposição. Não é só na decomposição. Os fungos também, os fungos e as bactérias, eles vão ser usados também pelo homem na indústria de alimentos. Eita, professor, dá para comer fungos? Dá para usar bactéria no alimento, mas não faz mal? Não, pessoal, nem todos são nocivos, correto? Alguns são veneno mortal para nós, mas nem todos são nocivos. Então, por exemplo, fungos na indústria do alimento, tá? Champignon, que é um cogumelo que muitas vezes a mãe bota na salada, né? Você já deve ter visto pizza de champignon. Existem bactérias que são usadas na fermentação do queijo, na produção de cerveja, fermentos que são usados na produção de pão. O pão que você come é colocado uma bactéria para que ele tenha fermentação, ok? O iogurte, ele é feita uma fermentação no leite através de uma bactéria. Você já deve ter escutado falar nos lactobacilos vivos. São bactérias. Eita, vou parar de tomar iogurte. Não, não precisa parar. Elas são fundamentais para que você se mantenha vivo, ok? E cheio de saúde. Ele faz parte do seu processo,
Tá certo? Então, tira da sua cabeça que toda bactéria vai te matar. Não, existem bactérias que vão te salvar. Ok? E também na indústria de medicamentos, tá? Tem vários fungos e bactérias que são utilizados na indústria de medicamentos. Um medicamento importantíssimo que salva vidas é a penicilina. E a penicilina, ela é produzida através de um fungo, ok? Então, assim, esse fungo, ele é um antibiótico. Por quê? Esse fungo, ele reage contra uma bactéria que é nociva à nossa saúde. Então, o que ele faz? Ele mata a bactéria. Então, o homem estudando isso, na verdade, a penicilina foi até de forma meio acidental que ela foi descoberta, e aí ele começa, então, a desenvolver esse medicamento. Ora, se o fungo mata essa bactéria, eu vou colocar esse fungo no corpo do ser humano, se a bactéria entrar, o fungo vai lá e mata a bactéria e o ser humano consegue ficar curado da doença que aquela bactéria estava lhe causando, ok? A penicilina é importantíssimo antibiótico, ok? Anti é contra, biótico é a vida de bactérias, ok? Então, assim, nada de ser inimigo dos fungos e bactérias, ok? Eles fazem parte do processo da cadeia alimentar, eles são importantíssimos no processo da cadeia alimentar. Alguns servem para a nossa alimentação e para a indústria de medicamentos, nem todos, não sai por aí fazendo besteira e dizendo que dá para comer cogumelo, não vai comer cogumelo, correto? Não vai sair fazendo isso por aí, você vai morrer, tá bom? Mas você sabe que alguns fazem parte do processo da indústria alimentícia e da indústria, ok, de medicamentos, tá certo? Pessoal, tá aí a nossa aula de hoje. Os alunos aí vão ter 4 perguntinhas para responder, eu vou te desafiar. Perguntinha número 1. Com o passar do tempo, o que acontece com os restos de casca e frutas que jogamos no lixo? O que acontece? Tá fácil. 2. Qual o papel dos seres decompositores na cadeia alimentar? Eles têm uma função específica. Qual o papel deles nessa cadeia alimentar? 3. Quais são os principais decompositores? Eu citei 2 aqui nesse texto, nesse vídeo, ok? E 4, e última pergunta, de acordo com o texto que você tem aí em mãos, os seres decompositores são úteis também na vida dos seres humanos? Vocês acham que eles nos ajudam na nossa vida? Acabamos de falar um pouco sobre isso, correto? Pessoal, boa aula para vocês e depois a gente volta aí debatendo essas 4 questões, tá bom? Um grande abraço, leiam o texto, respondam as perguntas, tirem uma foto, ok? E posta aí para o professor ver aí a atividade, tá? Outra coisa que eu queria falar para você, inscreva-se no canal, dá um like, ok? Ajuda a divulgar aí para os colegas aí do 4º ano. Um grande abraço, tchau, tchau, beijão do professor.